graça e paz, seja muito bem-vinda a mais um devocional da série Destemidas. Hoje nós falaremos sobre Você despertou para despertar outras. Vamos falar sobre o poder da multiplicação do conhecimento. Já começando a falar disso, nós precisamos lembrar da vida do nosso Jesus, o nosso mestre. Ele foi aquele que nos ensinou como é multiplicar um conhecimento. Tem uma frase que fala: conhecimento recebido, conhecimento compartilhado. Jesus, ele sabia das escrituras, mas ele não ficou com esse conhecimento somente para ele, principalmente porque ele tinha a dimensão do ministério e da atuação dele. Sabe, eu penso que Jesus, ele sabia da proporção que o evangelho tomaria e que ele veio para salvar o mundo. E ele provavelmente tinha consciência de que ele não faria isso sozinho, de que nós podemos multiplicar forças, contagiando as pessoas, multiplicando um conhecimento que nós recebemos. E nós, mulheres destemidas, temos sido levantadas pela palavra de Deus para um propósito, para um tempo como esse. E nós precisamos multiplicar esse conhecimento, porque sozinhas a nossa força, a nossa esfera de impacto é pequena. Mas quando nós multiplicamos, nós podemos impactar muitas mulheres com essa visão, despertando para um propósito de Deus, despertando para ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos como mulheres, genuinamente. Estamos vivendo em um tempo, em uma sociedade que tem colocado princípios que são completamente fora a palavra de Deus como sendo certos. E nós não podemos nos calar, nós somos levantadas para esse tempo. E Deus sabia que você, mulher destemida, seria essencial nessa geração para contagiar a outra. Aleluia! Esta série, então, vai falar também, vai ser inspirada no livro O Despertar da Leoa, que nós temos falado sobre ele. E nesse livro, Lisa Bevere, que é a escritora, ela conta os testemunhos dela e realmente é impactante como ela, com filhos pequenos, esposa de pastor, com um ministério bem expressivo, muitas funções, ela foi impactada porque Deus comunicou a ela que ela precisaria despertar para aquilo que Deus tinha para ela, que nós, como mulheres, não podemos mais sobreviver. E nós, como ela, fomos despertadas sim para um tempo como esse. Precisamos encarar a nossa missão e sermos multiplicadoras desse conhecimento e influenciando uma geração com os princípios de Deus, porque Deus confiou isso a nós. E sabe, a gente fica com um falso engano. Nós vemos até em muitas igrejas isso acontecer, onde é falado, somente o presbítero pode orar pelos enfermos, ou somente o irmão fulano pode ungir com óleo, porque assim que vai acontecer a cura e a bênção de Deus. Mas sabe, eu quero te dizer que o Senhor chamou a todos. Amém. Ele ungiu a todos, assim como Jesus Cristo foi ungido. Todo filho de Deus é ungido para desfazer as obras do diabo, para manifestar os feitos do Senhor. E nós precisamos entender que esse domínio, essa aparência, porque parece que só porque um pode fazer, ou quem detém o conhecimento e retém ele, é mais poderoso ou fica se sentindo até mesmo essencial ou necessário porque só ele pode fazer aquilo. Mas isso é uma mentalidade pequena. Nós temos uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade de multiplicar o conhecimento, porque quanto mais pessoas aderirem à visão da palavra, mais nós iremos impactar o mundo. Nós ficamos com essa mentalidade, de fato, ela vem de uma religiosidade que quer prender as pessoas a outras e fazer com que isso tenha uma aparência de poder, de status, de controle sobre aquela situação, controle sobre aquelas pessoas. Mas sabe, nós não precisamos ter o controle das coisas e nem das pessoas, porque nós servimos as ovelhas de um bom pastor, nós somos só cooperadores com Cristo. Por isso, tudo que nós conhecemos e a revelação que chega para nós deve ser compartilhada e multiplicada, porque assim nós estamos potencializando a força de Deus para impactar essa geração. E é assim que nós somos como mulheres de Deus, destemidas. Nós somos importantes porque cooperamos com o propósito divino. Esse propósito não é nosso,
Esse propósito é do Senhor e por isso deve ser compartilhado. Amém? Nesse livro, na página 41, essa frase que realmente mexeu comigo e me trouxe essa dimensão. E ela falou dessa forma: quando eu desperto, chamo você e lhe pergunto: você ouviu esse som? Ou seja, quando o Espírito nos desperta para algo, quando nós ouvimos o som da palavra, que é Deus falando, é o próprio Deus falando conosco, nós precisamos olhar umas para as outras e contagiar. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Nós precisamos discernir em Deus e multiplicar, levar o recado do céu para outras, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco com outras e contagiar as pessoas. Sabe, Deus conta conosco. Quando Deus compartilha algo, uma visão, é para que nós possamos multiplicar. E ela falou sobre isso, e eu creio é dessa forma. Sabe, Deus te chamou, mulher, para um tempo como esse, e você pode ser uma multiplicadora. Talvez a sua esfera de multiplicação seja no seu ambiente de trabalho, compartilhando, sabe? Você vai estar em contato com uma mulher e Deus vai ter falado com você algo. Deus lhe falou pela manhã que melhor é obedecer do que sacrificar. E você está com aquela palavra, Deus lhe comunicou que a obediência é o melhor caminho, que nós não podemos negociar princípios. E você vai ter contato com pessoas, Deus vai te atrair a mulheres e você vai dizer: olha, eu tenho uma resposta para você nessa situação. Obedeça a Deus, Deus manda fazer dessa forma, faça porque é o melhor caminho. E você vai contagiar as pessoas que estão à sua volta. Nós, numa geração como essa, precisamos entender que os valores estão sendo invertidos. Os nossos filhos têm recebido valores completamente invertidos, como se fossem o corretos. E novos nomes têm sido dados a essas coisas, sabe? Esses valores invertidos têm sido chamados de o correto. E nós precisamos voltar a pregar e a espalhar o que é certo. O que é certo, o que é bíblico, tem sido chamado de careta, ultrapassado, algumas vezes até como preconceito. E os nossos filhos têm sido ensinados, os nossos adolescentes ensinados com coisas que não condizem com aquilo que Deus desejou para um plano familiar, para um relacionamento de homem e uma mulher. Realmente eles têm sido afetados em tantas áreas. E os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles têm recebido essa inversão de valores e nós não podemos nos calar. Nós precisamos multiplicar o conhecimento da palavra, nós não podemos deixar que o mundo nos cale e nós venhamos a aceitar todos essas inversões que estão sendo implantadas. Nós acreditamos na família, nós acreditamos em um relacionamento, em um casamento entre homem e mulher, nós acreditamos nos propósitos de Deus, nós acreditamos naquilo que a palavra diz. Sabemos que Deus é o Criador do mundo, é o Criador do homem e da mulher, e nós precisamos proclamar essas coisas, multiplicar esse conhecimento e realmente sermos destemidas, mulheres que não têm medo, que não têm vergonha de falar daquilo que Deus fala, de implantar nessa sociedade a vontade de Deus para a humanidade, para todos nós. Se uma destemida já tem tanto poder de influência, pensa quando nós nos unirmos como um grande exército de mulheres destemidas sobre essa terra que irão multiplicar o conhecimento da palavra de Deus. Uma frase de Alexandre o Grande, que diz assim: não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. E essa imagem é poderosa. Pensa nós, um grande exército de mulheres destemidas que confiam no Senhor, lideradas pelo leão, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o nosso grande El Shaddai, o nosso Todo-Poderoso. Ele é o nosso guia e nós somos um grande exército dele. Lideradas por ele, iremos influenciar essa geração com a palavra de Deus e com o amor. Sabe? Isso impacta a minha vida, o poder de uma influência, o poder de sermos multiplicadoras de algo que é bom, algo que Deus confiou a nós, que é a sua palavra. E aqui, no livro de
Efésios, no capítulo 5, dos versos 14 ao 17, fala assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui a palavra de Deus nos fala, mulher: desperta, tu que dormes. Se por algum tempo você dormiu, você esteve, diria assim, em stand-by, você esteve ali com tudo conectado, mas sem ligar, sem dar o start, eu quero te dizer, hoje é o seu dia. Dê o start, pegue essa visão como sua e seja uma mulher destemida, multiplicadora e que contagie aquelas que estão à sua volta. A palavra de Deus fala: não tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha aí, você que tem contato com aquela mulher no trabalho, no mercado, a sua vizinha, não desperdice oportunidades, os dias são maus e nós precisamos proclamar as boas novas da salvação. Precisamos proclamar o que Deus pensa sobre nós mulheres, sobre a família. Deus conta conosco. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está na sua palavra. Pegue isso e seja uma multiplicadora. Mulher destemida, você foi despertada para despertar a outras. Você é uma destemida multiplicadora. Eu quero orar com você, vem comigo e nós vamos dedicar esse tempo para nos consagrar mesmo a sermos essas mulheres que multiplicam essa visão. Pai, eu te louvo, porque essa visão chegou até nós. Uma visão, Senhor, de mulheres que não receberam um espírito de covardia ou de medo, mas de ousadia, um espírito de equilíbrio, um espírito de amor. E nós pegamos isso, agarramos essa palavra e seremos destemidas em cumprir a tua vontade, destemidas em viver a tua palavra, destemidas em guardar aquilo que o Senhor nos confiou, a nossa família, aqueles que nos cercam. No nome de Jesus, eu declaro mulheres multiplicadoras nesse momento, que irão influenciar a muitos com coragem e ousadia, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí? Falando assim seja, porque é isso que diz a palavra. Eu quero te encorajar. Compartilhe essa mensagem com outras, volte nas séries e acompanhe essas palavras. Elas têm edificado o meu coração e eu creio que vai edificar você também. Eu amo sua vida, um beijo e até a próxima.